Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e eu venho trabalhando com vocês aqui no nosso canal do YouTube uma série de dicas referentes, é claro, à temática de processo civil, mas pensando no concurso público aí do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Seguindo aqui mais ou menos a mesma metodologia das outras dicas, eu vou abordar de forma, é claro, muito sintética, muito objetiva, alguma temática que a banca FCC gosta de cobrar bastante e a gente arremata o vídeo com a resolução de uma questão, é claro, atual da banca FCC envolvendo o assunto que a gente acabou de conversar. O que eu observo é que a banca FCC gosta de cobrar bastante a respeito dos princípios do processo civil, sejam princípios constitucionais, que a gente encontra lá no texto da Constituição, sejam princípios infraconstitucionais do direito processual civil e também daí como carona, né, pegando carona nessa temática, a gente tem aí a cobrança a respeito das normas fundamentais do processo civil. A gente tem especificamente lá nos artigos 1º até o artigo 12, o que o próprio Código de Processo Civil de 2015 resolveu chamar de normas fundamentais do processo civil. E essas normas, como um todo, elas se revelam, na verdade, em algumas oportunidades, uma repetição de princípios já existentes, sejam constitucionais, sejam infraconstitucionais, e em outros momentos, essas normas fundamentais do processo civil, elas vão se revelar como desdobramentos mais específicos e mais atualizados de princípios já existentes. Então, eu trouxe aqui, nesse momento, para tratar com vocês, especificamente a respeito da ideia de inércia da jurisdição, de isonomia e de primazia do mérito. E, na sequência, a gente resolve uma questão que fala dessas três ideias aqui para vocês. Então, a primeira ideia é de primazia da decisão do mérito. A gente fala, né, a gente diz que a primazia da decisão do mérito é uma norma fundamental do processo civil. A gente encontra essa previsão nos artigos 4º e 6º lá desse primeiro momento do Código de Processo Civil, como eu comentei com vocês, né? Então, o artigo 4º fala pra gente que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E o artigo 6º fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Então, é importante aqui que traz, é claro, uma ideia de duração razoável do processo, mas traz uma ideia de primazia da decisão do mérito. A gente quer que o processo traga uma resposta para o jurisdicionado, mas também não é qualquer resposta. A gente sempre tem que tentar buscar, como primeira tentativa, dar uma decisão de mérito. Então, o grande objetivo do juiz contemporâneo no processo civil é dar uma sentença com base no artigo 487, que são aquelas sentenças definitivas, que realmente adentram, né, naquela controvérsia, no cerne da questão de direito material controvertida pelas partes ali naquela ação judicial, né? Fica até intuitivo para a gente entender que essa decisão que enfrenta o mérito da demanda realmente é a que vai realizar o grande objetivo da jurisdição de forma mais efetiva, né? A gente está aqui, a jurisdição está aqui para realizar e promover a pacificação social com justiça. Então, ele entrega essa resposta para o jurisdicionado da melhor forma possível quando ele realmente enfrenta o mérito da demanda, dá uma sentença com base no artigo 487 e não uma sentença dada com base no artigo 485, por exemplo, que são aquelas sentenças terminativas ou sentenças processuais que acabam encerrando o processo por ofensa a algum vício formal, alguma situação, né, técnica e não uma situação de direito material mesmo, trabalhada ali, abordada entre as partes naquela causa, né? Então, por exemplo, essa ideia de primazia da decisão do mérito, ela vai permear toda a legislação processual civil atual. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de reflexos desse princípio da primazia da decisão do mérito no sistema jurídico. Trouxe 2 exemplos, mas existem outros, tá, dentro da sistemática processual. Então, por exemplo, tentando respeitar essa ideia de primazia da decisão de mérito que existe lá
previsto como um dever geral ao juiz de determinar a correção da incapacidade processual, o suprimento dos pressupostos processuais e também o saneamento de outros vícios processuais no curso do feito, para a gente tentar, sempre que possível, corrigir esses defeitos, né, em relação às formalidades técnicas do processo, para que o juiz ele possa conseguir dar aquela sentença com base no artigo 487. Também existe uma outra situação, né? Antes de proferir uma decisão sem resolução do mérito, o juiz ele deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício, assim como antes de indeferir a petição inicial, o juiz ele deve mandar que a parte autora emende essa petição inicial, ou então complete, né? Complemente a petição inicial para não dar essa decisão sem resolução do mérito, que seria o caso de indeferimento da petição inicial. Então, olha como é importante esse raciocínio atualmente para o processo civil, né? Uma outra ideia também, importantíssima, que a gente encontra já lá no texto constitucional, é a ideia de isonomia. Então, a gente tem, inclusive, no caput do artigo 5º lá da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, aqui de novo, a segurança e a propriedade. E aí aquele artigo 5º, que é bem comprido, né, tem 78 incisos, se segue ali na sua disciplina. Então, a isonomia, ela existe, né, como um direito, né, uma garantia para o cidadão que permeia todas as disciplinas jurídicas. Como é que a gente interpreta essa ideia, né, esse ideal de igualdade para o processo civil? Atualmente, né, a gente tem que pensar a isonomia no processo civil como uma igualdade material, né? A gente traduz isso na expressão de paridade de armas ou então igualdade de oportunidades. A gente tem que tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, para que no processo todas as partes envolvidas estejam em iguais condições de influenciar o magistrado na formação do convencimento dele, né, em relação àquela causa. Então, por exemplo, uma dessas partes, se ela não tem aí condições financeiras, né, de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família, ela pode requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, com isso, não precisa adiantar o pagamento, né, das custas processuais, também não precisa pagar, por exemplo, preparo recursal, ou então alguma prova, né, que eventualmente possa ser cara no curso do processo, ela é dispensada do adiantamento desse pagamento para poder tentar proteger o seu direito no processo, né? Então, essa possibilidade de gratuidade da justiça, por exemplo, ela vem homenagear a ideia de justamente isonomia no direito processual, né? Então, interessante também pensar nesses reflexos dos princípios constitucionais em relação a outras medidas, né, que a gente talvez não raciocine à primeira vista, que sejam aí de tal importância, porque são reflexos de pilares aí do nosso sistema processual. Então, a gratuidade da justiça é um reflexo da isonomia. No CPC, lá como uma norma fundamental do processo civil, como é que a ideia de isonomia, de igualdade processual, ela é traduzida, né? Estamos aqui, então, diante do artigo 7º do CPC, e diz ele que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Para a gente finalizar, trouxe essa última ideia importante aqui, para a jurisdição como um todo, para a disciplina processual civil como um todo, que é o princípio da inércia inicial, né? Então, a gente tem que, como regra, a jurisdição, à primeira vista, ela é inerte, né? Vamos pensar que eu estou vindo aqui gravar esse vídeo com vocês e no caminho sofri um acidente de trânsito, bateram lá no meu carro, né? O juiz, ele não vai ajuizar essa ação para mim. Eu é que tenho que raciocinar, né? E pensar, né? Realizar esse juízo de conveniência e oportunidade, e eu tenho que entender se para mim vale a pena eu ajuizar uma ação indenizatória contra quem causou o acidente, né, de trânsito ali comigo, se em que momento eu devo ajuizar essa ação ou não, e ao ajuizar essa ação, se eu vou apresentar 3 teses jurídicas, se eu vou apresentar 10 teses,
se eu vou fazer um pedido de indenização por danos morais e danos materiais, ou só um desses pedidos, por exemplo, esse juízo de conveniência e oportunidade cabe como um exercício de autonomia da parte, né? A parte ela vai exercer esse direito de ação a partir da moldura que ela julgar adequada. Agora, uma coisa é certa, uma vez exercendo esse direito de ação, ou seja, tirando a jurisdição da inércia, provocando a jurisdição a me dar uma resposta a esse caso, né, a me dizer se eu tenho razão ou não em relação àquelas alegações que eu abordo na minha petição inicial, aí o juiz ele é obrigado a me entregar uma resposta definitiva para esse caso, né? Venha eu a gostar dessa resposta ou não. Então, por exemplo, ali no artigo 2º do Código de Processo Civil, a gente entende muito bem essa ideia que envolve o direito de ação, que envolve também a ideia do impulso oficial e também, de certa forma, a ideia de inércia inicial da jurisdição, né? Diz ali o artigo 2º do Código de Processo Civil que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, exercendo o direito de ação, o juiz ele tem que impulsionar, inclusive espontaneamente, esse processo até o final para entregar uma resposta para mim. E, inicialmente, se eu não exerci o meu direito de ação, como regra, a jurisdição ela fica inerte, né? Aguardando essa movimentação, essa provocação pela parte autora. Claro que existem exceções, mas essa é a grande regra para a gente ir no sistema. Então, para arrematar aqui o nosso bate-papo, trouxe uma questão de 2018 da banca FCC. O que diz a questão essencialmente? Fala ali, os princípios processuais da inércia da jurisdição, da isonomia e da primazia do mérito significam, respectivamente, o quê? Então, atenção, olha como a questão é interessante. Ela está pedindo que você encontre na sequência os conceitos, os conteúdos de cada um desses princípios processuais, tá? Então, primeiro, como a questão fala em respectivamente, primeiro a gente tem que encontrar o que é o significado correspondente ao princípio da inércia da jurisdição. Então, por um acaso, por inércia da jurisdição, a gente entende que o judiciário só age como regra quando provocado pelas partes? Sim, né? Essa é a ideia que a gente acabou de conversar aqui. Então, por exemplo, a letra B diz ali que por um acaso seria o princípio da inércia da jurisdição, que o judiciário age com menos eficiência do que deveria, mostrando-se inerte. Não, né? Já dá para a gente excluir aqui das possibilidades a alternativa B. Então, dá para cortar fora. A alternativa C diz que o princípio da inércia da jurisdição, né, diz que o judiciário só age quando provocado pelas partes. Beleza. Continuamos com a letra C também, porque ela traz o conteúdo resumido do princípio da inércia. A letra D diz que o princípio da inércia, pelo princípio da inércia, o judiciário deve vencer a sua inércia, visando tornar-se mais eficiente em prol da sociedade. O princípio da inércia da jurisdição, por um acaso, poderia dizer que o juiz deve vencer a sua inércia, né? Será que o conceito do princípio é justamente o contrário do que ele impõe? Não, né? Então, a gente já também exclui a alternativa D aqui como uma possibilidade de assinalar. A letra E fala que, pelo princípio da inércia, o judiciário só age como regra quando provocado pelas partes. Então, remanescem aqui para a gente como possibilidades a letra A, a letra C e a letra E, né? Então, a gente tem que encontrar na sequência qual que é o conteúdo do princípio da isonomia. Então, pelo princípio da isonomia, por um acaso, o judiciário, né, deve o juiz tratar as partes com igualdade no processo? Sim, né? Está bem resumido, bem sintético aqui o conceito, mas a princípio, né, ele não está errado. Então, vamos manter ainda a alternativa A. A alternativa C, quando se refere ao princípio da isonomia, diz ali que deve o juiz tratar as partes com base na lei, observando o contraditório e a ampla defesa. Esse conceito aqui, ele se amolda muito mais ao conceito do princípio do devido processo legal, né? Não necessariamente está totalmente errado, né? Não seria uma situação que ofende a isonomia, esse conteúdo apresentado aqui, mas eu já estou um pouco receosa de deixar essa alternativa como certa, mas tudo bem, vamos deixá-la por enquanto. Então, continuamos com a letra A,
continuamos até com aquele certo receio com a letra C. Vamos ver o que diz a letra E a respeito do princípio da isonomia, né? Diz ali que o juiz deve ser imparcial em observar o contraditório e a ampla defesa. Bom, aqui ele está mais também dizendo respeito à observância do princípio do contraditório e ampla defesa e, consequentemente, o devido processo legal. E a questão da imparcialidade também é um dos pilares aí da jurisdição atual, né? Mas existe um princípio próprio para lidar com isso, né? Que não seria o caso da isonomia. Mas tudo bem, também vamos deixar assim, né? Vamos enfrentar aqui o conteúdo do último princípio, que é o da primazia do mérito. Então, vamos ver o que diz a letra A. A letra A, por fim, diz que, em relação à primazia do mérito, deve o juiz priorizar a prestação da jurisdição, julgando o mérito da ação, sempre que possível, suprindo e sanando irregularidades processuais. Poxa, aqui está perfeito, né? Tanto o primeiro conceito, quanto o segundo conceito e o terceiro para finalizar. Então, a princípio, essa alternativa aqui é a correta realmente para a gente. Mas vamos ver a C, né? Por fim, por primazia do mérito, o que a alternativa C conta para a gente? Diz que, nesse sentido, somente quem tem mérito deve vencer o processo, não se permitindo privilégios a ninguém por sua condição pessoal. Tá bem estranha, bem truncada essa redação aqui, né? Quem tem mérito deve vencer o processo? Não. A questão processual tem um mérito, né? O juiz deve enfrentar um mérito e proteger o pedido da parte autora ou não, né? Ou então acolher as alegações afirmadas pela parte ré. Mas não, a gente não fala atualmente que alguém tem mérito e a outra parte não tem mérito. Realmente está bem estranha aqui a alternativa C, então a gente afasta ela de vez, inclusive considerando que a alternativa A está tão fechadinha, né? Tão redondinha dentro dos conceitos que a gente acabou de trabalhar. Vamos ver a alternativa E, né? Por primazia de mérito, a alternativa E quer dizer que o pedido de maior mérito deve ser julgado procedente pelo juiz. Também trouxe uma linguagem aqui que não é utilizada para a gente, então realmente, como a gente cogitou de início, a alternativa que contempla, né, o conteúdo realmente de todos esses princípios ali, respectivamente, é a alternativa A. Então, a alternativa A tinha que ser assinalada como a alternativa correta, tá? Eu espero tê-los ajudado, gente, a enfrentar essa temática com mais tranquilidade, que vocês estejam mais preparados para realizar o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu estou à disposição para maiores esclarecimentos e desejo bons estudos e que a gente continue aí nos próximos vídeo dicas mais para frente. Então, tchau, tchau!